Se você tem um produto ou um serviço onde você preza pela excelência da entrega, onde você entrega muita qualidade ali para os clientes, esse vídeo é para você. Eu quero explicar o porquê que muitos negócios que têm essa característica, né? E assim, eu considero algo fantástico. Eu adoro trabalhar com esse tipo de pessoa que gosta realmente de fazer uma entrega que o cliente fica admirado ali com a qualidade da entrega. Mas por que que esse tipo de negócio não consegue vender tanto quanto poderia? Esse é o tema de hoje. E já aqui com o mapa mental aberto, sem perder tempo, eu já quero falar um pouco o que que acontece, né? Quando a gente está fazendo negócio ali na internet, mostrando o nosso negócio na internet, a gente vai tender a aparecer para dois tipos de público. A gente vai tender a aparecer para o cliente, que a gente vai chamar de interessado aqui. Isso aqui é só para mais. É mais por uma questão didática, né? Eu separei em dois pontos aqui só para que fique claro o entendimento. Claro que a gente vai ter perfis de clientes, perfis de pessoas interessadas que vão ser bem divergentes ali uma das outras, né? Porém, para o melhor entendimento, eu vou chamar aqui de o público 1, que seria o público errado, que é o público que você provavelmente está atraindo. Eu vou chamar ele de interessado, né? E o outro, que é o cliente que você deveria estar atraindo, o cliente que ele vai realmente ser o melhor, que vai fazer você realmente conseguir vender de forma constante, fazendo o seu negócio crescer. Então, esse a gente vai chamar de cliente ideal. Então, vamos lá, o que que acontece? Quando a gente começa a postar na internet, começa a mostrar o nosso negócio na internet, a gente vai criar uma espécie de interesse inicial em algumas pessoas, né? Só que o que que acontece? Esse público que ele vai começar a vir, se eu tocar, por exemplo, aqui, se eu colocar aqui o exemplo no próprio tráfego pago, quando a gente começa, por exemplo, campanhas de vendas no WhatsApp, a gente vai começar a rodar ali um valor por dia, vai começar a ter pessoas chegando no WhatsApp, mas logo, logo a pessoa vai começar a estranhar e dizer: nossa, tanta gente chega aqui, por que que chega tanta gente aqui e não tem tanto fechamento assim? Nossa, muita gente chegando, muita gente curtindo as postagens, curtindo, comentando ou seguindo, mais venda que é bom, nada. Só pessoa no WhatsApp, tipo o que a maioria do pessoal fala, é enchendo o saco, né? Então vamos lá, o que que acontece? Esse tipo de público que reage inicialmente, ele tende a ser um público mais impulsivo, e ele é um público mais sensível a preço. A gente, quando está rodando esse anúncio, a gente vai tender a atrair muito essas pessoas impossível inicialmente. Só que o que acontece? Como o nosso produto ou serviço tem uma qualidade maior, a maioria das vezes a gente não vai conseguir ter um preço atrativo para todo mundo. A gente vai acabar tendo um preço que é bem mais superior, né? E aí, o dono de negócio que tem esses valores mais altos com entrega de qualidade, ele acaba até mesmo ficando um pouco frustrado, porque ele vê pessoas chegando assim com muita impulsividade, que a gente chama, a pessoa tá mostrando um interesse alto e tudo mais, mas geralmente quando chegar na parte do preço, essa pessoa ela vai desaparecer, né? E o que que acontece? Esse público que é sensível a preço, geralmente pode ser pessoas até que não vão ter realmente o poder aquisitivo ali para comprar de você, né? Então, o que que vai acontecer? Que você vai ter muita gente. Se você estiver fazendo só esse tipo de campanha, que é a campanha de venda em si, né? Pode até ser postagens ali e tudo mais, mas se você não estiver fazendo uma construção
de relacionamento com outro tipo de público, que é o que a gente vai falar aqui agora, a gente vai ficar só nesses aqui. E aí o que vai acontecer é um ciclo de frustração que acaba muitas vezes fazendo até o dono ou dona de negócio, a dona de negócio desistir do negócio que seria tão promissor, né? E aí vamos lá. Aí a gente, se o nosso problema aqui, o único problema que a gente está vendo aqui é que esses negócios que entregam alta qualidade, eles não vendem tanto porque eles estão atraindo o público errado. Só que o que acontece? No meio de todas essas postagens, desse tipo de conteúdo que você está trazendo, que está gerando interesse em algumas pessoas, que trazem algumas pessoas no WhatsApp e essas pessoas não fecham, no meio de tudo isso vai ter algumas pessoas ali que praticamente vão estar invisíveis. Acontece muito aqui quando eu estou trabalhando com tráfego pago, de que a gente, quando vai analisar de onde o cliente veio, às vezes o cliente ideal, ele estava bem invisível mesmo, ele não estava vindo no WhatsApp, ele não estava comentando, ele estava lá acompanhando. Só que aí já vai entrar no ponto aqui de como é que realmente você vai despertar o interesse desse cliente ideal. O cliente ideal, ele tem os seguintes prós, né? Ele é o cliente que ele vai pagar mais, então vai ser perfeito para encaixar com o tipo de entrega que você faz, com o preço que você tem. Ele está realmente disposto a pagar mais, ele não vê problema nisso. E além disso, ele vai ser o cliente que ele vai valorizar muito, muito mais do que o outro que a gente falou que é mais impossível, que é sensível a preço. Esse cliente aqui ele é um cliente diferente. Ele vai tender a indicar mais, ele vai tender a quando, por exemplo, ele receber o que você entregou, a valorizar aquilo de uma forma absurda. Enquanto que o outro lá, talvez você entregou muito, 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 talvez, vamos supor que você chegou a baixar o preço para poder vender lá, e esse cliente ele não vai dar tanto valor assim quanto esse aqui. Só que a gente entra nos contras. E os contras aqui é os contras na questão de que não é tão simples chamar a atenção do cliente ideal quanto daquele que é só que a gente está chamando de interessado, que é o público errado, o público que não é o público ideal para o nosso tipo de produto ou serviço de qualidade, né, que é mais caro, que acaba sendo mais caro. E quais são os contras? Os contras são os seguintes: ele pode ser mais exigente na escolha entre os concorrentes. Hoje é inevitável. Com o advento da internet, é muita concorrência. É tipo assim, eu venho aqui olhar uns whey protein aqui de uma marca, né? Cliquei, dei uma olhada aqui, o que vai acontecer? Quando eu voltar lá pro meu feed do Instagram, eu vou ser bombardeado com anúncios de suplementos, né? Então, assim, a concorrência é gigantesca. Só que o que é que vai acontecer? A maioria das pessoas vão ficar, por exemplo, vão ficar ali naquela narrativa de venda mesmo, não vão ficar numa narrativa de tentar construir um relacionamento com esse cliente ideal. Então, esse cliente ideal, ele está lá. Ele está lá, passando o feed e tudo mais, mas agora ele pode ser muito mais exigente na escolha entre esses concorrentes. E ele pode até mesmo ser até um pouco incomodado com essas postagens que é muito mais de vendas, né? Então, assim, ele não vai comprar por impulso, ele não vai ser igual o outro lá. Ele pode não comprar nesse primeiro anúncio frio, né? Tentando chamar ele direto lá, eu compro esse suplemento, clica aqui no WhatsApp, tal. Não. Ele vai precisar de mais tempo para ser cativado. Ele precisa ser impactado mais vezes. Ele precisa confiar primeiro. Então, o ponto é que essa pessoa, mesmo estando lá, o mesmo tipo de anúncio que você rodou, você pode estar encontrando os dois ali, que viram o vídeo. Eles passaram o feed e viram ali seu vídeo.
Agora, o problema é que ele vai vir direto e já vai chamar no WhatsApp, mas nem vai comprar. Ele é tão impulsivo que, tipo assim, ele não tem nenhum dinheiro para comprar no momento, mas ele clica, vai no WhatsApp, fala, não sei o que e tudo mais, e na hora do preço vai desaparecer. Enquanto esse não vai fazer isso. Ele vai ver, vai achar interessante, mas ele vai continuar o feed dele, ele não vai ter essa impulsividade. Então ele vai precisar de mais tempo. E aí entra o ponto, se a empresa ela não tem uma construção de marca, esse público está lá presente, mas ele nunca vai chegar a comprar. Porque, como eu falei, ele é um público que ele demora um pouco mais. Ele demora um pouco mais para se sentir realmente pronto para comprar, né? Ou um outro ponto que pode acontecer é que essa pessoa ela não está no momento de compra dela. Pegando o exemplo aqui dos próprios Whey, vamos supor que ela tem um Whey lá na casa dela. Ela não está faltando ainda. Vamos supor que ela comprou lá uns 3 pacotes e tal. Então ela não está no momento de compra dela, né? Mas quando ela chegar no momento de compra dela, que acabar os Wheys, ela vai tomar uma decisão. Se ela já tiver algum relacionamento com alguma marca que ela gostou, ela provavelmente vai continuar lá, né? Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que esse cliente ele precisa ser chamado a atenção mais vezes e de uma forma interessante, para que você consiga estar atingindo ele e na hora que ele esteja no momento de compra dele, ele não pense em outra marca, ele lembre primeiro da sua. Só que para isso, a gente tenta colocar isso no tráfego pago de uma forma que seja quase impossível, entre aspas, né, ele não lembrar de você. Por quê? Porque a gente coloca esses anúncios em etapas, onde a gente vai colocando ele em uma próxima etapa, até que no momento de compra ele também possa ver esse anúncio, só que a gente já trabalhou algumas etapas. Por exemplo, a gente tem uma primeira etapa que a gente chama de descoberta, onde a gente roda anúncios. Vou pegar um exemplo aqui. Onde a gente dá o primeiro oi ali, né? Para o negócio. Então a gente tem um vídeo onde a gente se apresenta para esse público mostrando, opa, tô aqui, né? E aí a gente tem vários tipos, né? Vários tipos diferentes para que a pessoa, o nome já diz tudo, descoberto, para que ela descubra o seu negócio, né? Só que a gente não vai parar por aí. E detalhe, a gente está rodando o vídeo sem estar fazendo aquela chamada da venda, né? A gente está só mostrando o anúncio dizendo, opa, tô aqui. E aí a gente vai ter pessoas assistindo esses vídeos, né? Ó, aqui tem os números de visualizações desses vídeos, né? Por exemplo, aqui hoje tem 142 pessoas que assistiram esse vídeo até o final. No meio disso, com certeza vai ter o cliente ideal. No meio disso aqui, vai ter também o interessado. Mas o cliente ideal está lá também, assistindo. E aí, você vai levando ele, depois que ele viu esses anúncios de descoberta, a gente vai jogar ele para uma próxima etapa, a etapa de relacionamento. E até aqui, então, a gente ainda não está vendendo. A gente não está falando de venda. A gente está falando apenas de ser lembrado. Não, vamos lá. A gente está apenas fazendo o quê? A gente está aparecendo para ele, se tornando familiar na cabeça desse cliente ideal, né? Aparecendo de uma forma interessante e aparecendo de uma forma que a gente realmente consiga ir criando um vínculo com ele ali. Onde uma hora, quando o anúncio aparece para ele, eles têm a sensação que até já te conhece, né? Então, aqui nessa etapa de relacionamento, a gente tem outros tipos de anúncios. E aqui nesse anúncio aqui não tá aparecendo som, mas esse anúncio é um anúncio de narrativa, onde ela conta ali
coisas de como começou e tudo mais. Então, esse é um dos tipos de anúncio que essa pessoa vai receber, onde a gente vai se aproximar mais, vai tentar criar um vínculo e essa narrativa de uma história ali pessoal, de como o negócio começou, tende a trazer um vínculo emocional ali com o cliente ideal. O cliente ideal ele é muito movido a isso, a, a coisas que são mais emocionais, as coisas que são mais que ele valoriza mais, entendeu? Que ele valoriza mais. Não vai, como eu disse, não é aquela pessoa da impulsão, né? Então, ele vai ser cativado dessa forma. E aí depois, quando a gente está aquecendo e rodando isso ao longo do tempo, né? Claro que, como eu disse, o cliente ideal ele precisa de tempo. Então, isso aqui, provavelmente, você vai plantando sementes de descoberta e depois de anúncios de relacionamento de vários e vários tipos diferentes, para que depois ele chegue na etapa de conversão e na hora que ele chegar no momento de compra, ele realmente comprar de você e não ter nenhuma opção na cabeça dele, porque você está aparecendo constantemente ali para ele e você criou um vínculo com ele e aí ele toma a decisão. Então, aqui a questão é que o cliente ideal, você vai plantar as sementes para colher quando ele estiver no momento de compra dele. Basicamente é isso. Parece uma coisa de 7 cabeças, mas não é. É muito simples, tal como eu expliquei aqui. Basicamente, o que você vai precisar para conseguir estar convertendo em vendas pessoas que realmente são o cliente ideal para o seu negócio, que pagam mais, que valorizam mais, vai ser estar se movendo ao longo do tempo, aparecendo, chamando a atenção, se mostrando interessante. E eu acredito que quem entrega um produto de qualidade, das coisas que ele não vai ter problema é em ter anúncios, ter postagens que chamam a atenção do cliente, porque fica muito fácil, né? A partir do momento que você começa a entregar qualidade, isso vai sobressair ali e vai nas suas próprias postagens, nos seus próprios anúncios, vai ficar claro que aquilo que você entrega tem um diferencial. Então, basicamente, o que você vai precisar mesmo é dessa janela de tempo e trabalhar esses pilares de forma contínua, sabendo que o seu jogo não é um jogo de curto prazo, é um jogo onde você vai plantando para colher. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro e tenha servido de alguma ajuda. Se você realmente gostou, deixe o seu like no vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. E é isso, até a próxima.